A Constituição Federal diz no seu artigo 37, inciso 10, que ninguém no serviço público poderá ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, atualmente por volta de R$ 46.000. Esse é o famoso teto remuneratório constitucional. A ideia, a tese, a teoria é fazer com que as pessoas que queiram enriquecer vão para a iniciativa privada e aqueles que têm a vocação da servidão vão para a iniciativa pública, porque a ideia lá não é se enriquecer e sim servir. Essa é a teoria, porque na prática, como diria um grande filósofo, a realidade tende a ser decepcionante. Não é à toa que frequentemente nos deparamos com notícias como essas. O Tribunal de Rondônia pagou salários de mais de R$ 1 milhão a 46 juízes em fevereiro. Com indenizações de férias, juíza do Rio recebeu mais de 1 milhão em um mês. Juízes ganham 1 milhão com volta de benefício extinto há 19 anos. Juízes receberam salários acima de R$ 100.000 63.816 vezes em 2024. Mas então, se a Constituição diz uma coisa e a realidade é outra, como que os tribunais conseguem conciliar essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade? Bem, é da seguinte forma: os tribunais entendem que ninguém deve ganhar um salário maior do que os R$ 46.000. E, de fato, ninguém na República ganha um salário maior do que R$ 46.000. Porém, os tribunais entendem que verbas indenizatórias como auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio saúde, afinal das contas, não dá para pagar moradia, alimentação e saúde com R$ 46.000, na verdade? Esses auxílios, eles não são salário e, portanto, estão fora desse teto constitucional. Eles não são aplicáveis quando você fala do teto constitucional. O salário continua limitado a R$ 46.000. Porém, os juízes e desembargadores e ministros têm esses adicionais, que comumente nós chamamos de penduricalhos. Como esses penduricalhos não integram o salário, eles não têm natureza salarial, a Constituição, em tese, não põe nenhum limite a eles. Então, os juízes, desembargadores e ministros acabam recebendo aí grandes auxílios que muitas vezes excedem em múltiplos o valor do salário bruto deles. E o pior de tudo, sendo verba indenizatória, de acordo com a interpretação da Receita Federal do Brasil, não são passíveis de imposto de renda. Ou seja, todos esses valores que eles recebem a mais do salário não é descontado um mísero centavo de imposto de renda. Então eles não pagam, não pagavam e nem pagarão. Uma vez que, conforme essa notícia que você tem aqui, essa nova lei que o governo Lula apresentou no Congresso Nacional para reformar a renda, olha lá, nova lei do imposto de renda não cobrará nenhum imposto de penduricalho de juízes. Ou seja, nada demais. Nós temos aqui impostos para muitas pessoas e privilégios para poucos. Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, prometeu que ia acabar com essa farra. Porém, a gente tem que lembrar que o CNJ é composto, em muita da sua parte, por membros do Poder Judiciário, ou seja, é a própria categoria que vai julgar a própria categoria. Então a gente não podia esperar nada de veras eficiente vindo de lá. Mas pelo menos já é um começo. O que aconteceu foi que o Conselho Nacional de Justiça se reuniu em assembleia e decidiu limitar o valor dos penduricalhos, apesar de que eles não gostam de chamar assim, porque acham que tem um tom prejudicial à imagem do judiciário, mas na prática a gente sabe que é um penduricalho, um a mais, é uma inconstitucionalidade, um jeitinho para ganhar mais. Enfim, o CNJ se reuniu e decidiu que agora os penduricalhos serão limitados não aos R$ 46.000 que eles já ganham, e sim a mais R$ 46.000, ou seja, dependendo da situação, você vai ter R$ 46.000 de salário, mais R$ 46.000 de penduricalhos, que podem fazer com que a remuneração total, efetiva, independentemente da natureza ou de como você quer chamar qual é a verba que está sendo paga, alcance R$ 92.000. Afinal das contas, como eu disse, um salário de R$ 46.000 hoje não dá para pagar alimentação, não dá para pagar salário, não dá para pagar plano de saúde, então precisa de um acréscimo. Enquanto isso, a população geral aí precisa fazer empréstimo com o próprio FGTS para poder comprar ovo e café. Importante lembrar que eu estagiei na época da faculdade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então eu conheci alguns juízes e desembargadores e eu posso dizer que sim,
a carreira da magistratura é muito difícil. Para você fazer o ingresso nela, você tem que passar por um concurso muito difícil. Então, juízes, desembargadores, ministros têm sim que receber um salário digno. Não digno de um império. Afinal das contas, nós estamos numa república. Nós, cidadãos normais, estamos pagando essa conta. E eu tenho certeza que nós não queremos continuar sustentando uma alta classe, uma alta casta do funcionalismo público. Então essa situação, além de digna de crítica, também é passível da gente procurar uma solução, uma forma de não continuar sustentando uma alta casta do poder público. Outra nota, eu estou falando aqui do Poder Judiciário, mas como vocês podem ver na notícia que eu estou trazendo aqui, igual situação também acontece no Ministério Público, verdade seja dito. Mais de 5 mil procuradores do Ministério Público ganham acima do teto constitucional de R$41 mil. Na época, aqui, em 2024, o teto era R$41 mil. Então, todas as carreiras jurídicas aí importantes também fazem jeitinhos e os penduricalhos acrescem, engordam o valor do salário. Então a gente tem aí, já fiz até um vídeo sobre o PGR, na época, se não me engano, era o Augusto Aras, há uns 2 anos atrás, falando sobre super salários. Então você vê que isso não é uma notícia de agora, é uma notícia que está impactando agora, obviamente, porém o assunto é velho. Tão velho que há uns 2 anos eu trouxe aqui para o canal uma procuradora do Ministério Público de Goiás, que ela estava reclamando do salário inicial de R$28 mil que são pagos para os procuradores e promotores lá do estado, dizendo que é um salário muito baixo e, portanto, que ela tinha dó daqueles que vão ingressar na carreira porque não teriam como se sustentar. O vídeo está aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conferir. Tá, então como eu disse, é um salário que até agora está sendo visto como legal e constitucional, mas isso não impede que nós, sociedade, aqueles que de fato custeiam esse sistema, façam críticas. Então, como que a gente pode tentar mudar uma situação dessa? Existem aqui 2 alternativas. Uma muito difícil e a outra que seria mais fácil, porém improvável. Vamos pela mais difícil, que é uma lei vinda do Congresso Nacional acabando com os penduricalhos. Ponto. Ela esbarra em alguns pontos, aí a juridiqueza, eu peço desculpa para você que está assistindo, mas que é importante a gente mencionar. A Constituição diz que nenhuma lei vai colocar em risco ou vai contrariar o direito adquirido. O que é o direito adquirido? É aquela, como o nome sugere, um direito que você teve através de lei e você está fruindo de forma legal. E não pode, portanto, uma lei vir e acabar com ele. Essa é a ideia do direito adquirido. A Constituição não explica, mas é um conceito jurídico. A Constituição Federal não explicando, ela é passível, portanto, de interpretações. Existem 3 interpretações sobre o direito adquirido. A primeira, que é a que eu faço adesão. O direito adquirido funciona da seguinte maneira: se uma lei vier superveniente e acabar com esse direito, aquilo que você recebeu não é passível de devolução. Você recebeu e aquele negócio jurídico era completamente ilícito. Então você recebeu, boa sorte, seja feliz. Porém, dali para frente não é pago mais. Essa é uma interpretação de direito adquirido que eu, como disse, faço a minha adesão. E normalmente, quando é para julgar particulares, os tribunais também acham que é dessa forma. Existe uma outra interpretação que é mais favorável, vamos dizer assim, um pouco mais permissiva, que inclusive já foi pensado na reforma da Previdência, que o direito adquirido não pode ser atingido e, portanto, só vai atingir as pessoas que forem entrantes a partir da lei. Ou seja, você acabaria com super salários, porém só atingiria os novos juízes, porque os antigos promotores, desembargadores e ministros já têm esse direito adquirido para si, é um direito subjetivo que atinge aquelas pessoas. Como eu disse, ele é mais permissivo, é mais molenga, mais fraco e deixa com que os ministros, desembargadores, juízes continuem ganhando esse dinheiro, porém dali para frente não mais. Isso, claro, é uma medida de longo prazo, já melhoraria um pouco, porém os que estão hoje continuariam ganhando fortunas. E existe também uma terceira corrente, que é a mais adotada quando se fala de super salários, não por mim, mas pelos juízes, desembargadores e ministros, que funciona da seguinte maneira: a Constituição diz que não se mexe em direito adquirido e não se mexe em direito adquirido. Ponto final. Normalmente, quando
já disse para vocês, quando se fala de direito adquirido, os tribunais adotam a primeira interpretação contra particulares. Dali para frente você não recebe mais, o que recebeu você não precisa devolver. Mas quando se trata da própria categoria, os juízes, desembargadores e ministros adotam a terceira opção. Direito adquirido não se mexe. Afinal das contas, quem julga a legalidade ou a constitucionalidade ou não de determinados atos são os próprios juízes. Como você pode ver aqui nessa notícia, quando se fala de mudar o direito adquirido, você tem a reação do Poder Judiciário. E claro, a categoria ameaçou lutar por seus direitos, evidentemente nos próprios tribunais de justiça, que eles mesmos atuam e controlam. O segundo caminho que eu tinha dito, que era possível, porém improvável, é a alteração da LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. Ela é a Lei 35 de 79, portanto ela foi feita no regime militar. E a gente sabe que toda ditadura tem como princípio controlar as Forças Armadas, obviamente, mas também tem outro requisito aqui tão importante quanto, que é controlar o Poder Judiciário. Então essa lei, tendo sido feita durante o regime militar, era uma lei muito permissiva para os juízes. Afinal das contas, um juiz bem feliz não vai contrariar o sistema, porque ele tem várias benesses e não vai colocar aquilo a perder. Então é alterar essa lei de modo que torne a carreira da magistratura mais moralizada. Ela é tão permissiva que, por exemplo, aquela punição para um juiz que vender sentença, que é a aposentadoria com ganhos integrais, ou seja, vá para casa, não faça mais isso, vá para casa para pensar e continue recebendo o seu salário eternamente, essa punição máxima está aqui na Lei 35 de 79, a LOMAN. Então, como eu disse, que tal mudar essa lei de modo a moralizar a carreira da magistratura? E aí? Então, quem pode fazer essa nova lei orgânica da magistratura? Afinal das contas, leis vêm do poder legislativo, deputados federais e senadores, certo? Não. Nesse caso especificamente, a Constituição Federal diz aqui no seu artigo 93 que a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, ou seja, compete ao Supremo Tribunal Federal apresentar uma nova LOMAN. E aí o Congresso vai debater lá na sua atividade legiferante. Nós estamos há 37 anos que esse artigo foi promulgado. 37 anos, e até hoje não há nenhuma, vamos dizer assim, medida efetiva. Algumas medidas tivemos, mas nada assim que de fato aconteceu. Afinal das contas, como eu disse, a lei é muito permissiva. Para que mudar? Para ter desgaste com a população? Não, deixa do jeito que está. Então quase não houve nenhuma alteração efetiva dessa LOMAN. Apenas em 2014, se não me engano, o ministro Ricardo Lewandowski, então do Supremo Tribunal e hoje ministro da Justiça, ele apresentou uma proposta de nova lei orgânica da magistratura, mas, por incrível que pareça, como vocês podem ver aqui, nova lei da magistratura visa ainda mais privilégios a juízes e pode dificultar o trabalho do CNJ. Ou seja, superando todas as nossas expectativas, é possível piorar. Então, a primeira vez que houve essa discussão mais séria sobre uma nova lei orgânica da magistratura, trazia mais benefícios e privilégios aos juízes, ou seja, deixar mais, perdão da palavra, mais pornográfica a situação e totalmente imoral. Ou seja, nós, eu, você e todos os outros, continuaríamos pagando para uma alta casta da sociedade, do poder público especificamente, continue, em alguns casos, recebendo para ficar em casa sem fazer nada. É importante mencionar que existe a possibilidade de uma DIN por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ela é cabível quando algum órgão tem o dever de legislar sobre determinado assunto e não o faz. Por exemplo, a Constituição diz que o Congresso Nacional tinha que falar sobre o direito de greve para os agentes públicos. E essa lei praticamente nunca aconteceu. Então, o Supremo determinou que o poder público, os integrantes do poder público, tinham direito à greve conforme a lei de greve para os agentes privados. E hoje a gente sabe, ninguém da iniciativa privada faz greve e praticamente só o pessoal do poder público faz greve, calcado nessa lei, nessa forma. Ou seja, um órgão foi omisso e, portanto, o Supremo deu uma solução.
Como eu tinha dito, são 37 anos de omissão do Supremo Tribunal. E até agora, nada. Não se aplica, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Civis, né, para os ministros, porque dessa forma eles perderiam praticamente todos os benefícios e privilégios. Mas, como eu disse, são os próprios ministros que julgam essas ações e, portanto, seria a categoria lutando contra a própria categoria. Coisa boa de lá não veria. Então a gente vê que quando é conveniente o Supremo não intervém nos outros poderes. Resumo da ópera. Nós vamos continuar custeando a alta classe, a alta casta do poder público. E isso me traz um questionamento que eu sempre faço, que é até quando nós vamos continuar sustentando essa categoria, né, tão custosa para o país e que tão pouco traz em devolutiva. E o pior, até quando a gente vai continuar sendo espoliado dessa forma sem ter nenhum serviço público de qualidade em troca. No século XVIII, na Inconfidência Mineira, literalmente as pessoas perderam a cabeça por conta de 20% de imposto. E hoje, com uma carga tributária por volta lá dos 40%, nós estamos aqui deitados eternamente em berço esplêndido, esperando o salvador da pátria vir e resolver todos os problemas do Brasil.